Mostrar-te-ia a condenação da grande cidade religiosa que está assentada sobre muitos povos, nações, multidões e línguas, que são as águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aqui não precisa substituir, né? Está claro. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. O que deserto significa? Sofrimento. Deserto é sofrimento. Todas as passagens da Bíblia que tem deserto, tem sofrimento no meio. Maria no deserto, o povo de Israel no deserto, Jacó no deserto. Né? O deserto é sofrimento. Então o anjo me levou em espírito a um grande tempo de sofrimento. E vi uma cidade religiosa assentada sobre um poder político e religioso que estava cheio de nomes de blasfêmia. Que são os nomes de blasfêmia? Se você preferir analisar, pode ser o nome dos santos católicos, né? São isso, intercessor, mediador e tal. Porque mediador é Cristo, não tem mais ninguém. Tá? Então é nomes de blasfêmia. E tinha 7 reis e 10 poderes, ou subpoderes. E a cidade religiosa estava vestida em púrpura e escarlata, ou seja, a cidade religiosa estava vestida em vermelho e roxo, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Cálice de ouro, para quem tem um pouco de conhecimento do catolicismo, como eu já tive lá dentro, é um símbolo que é levantado constantemente dentro das missas, né, como símbolo. Tá? O cálice de ouro é um símbolo maior do catolicismo. E as cores aí que ele se... Cores também. A cor púrpura é a cor oficial dos cardeais. Os cardeais católicos. E a escarlata é a cor oficial para os bispos. Inclusive tem documentos que comprovam isso, que eles escolheram as cores púrpura com esse nome, e escarlata. Tem documentos dentro do próprio Vaticano, né? Tá? E na testa da mulher, e na sua testa, no caso, da cidade religiosa, estava escrito mistério. Vou parar aqui. Mistério. Engraçado, Deus ele é tão bom que ele revela até os detalhes, né? No catolicismo existe a tal da mistagogia, que é a ciência dos mistérios, e você tem que ensinar os mistérios e tudo mais. É uma doutrina católica, que é o mistério da Eucaristia, o mistério da confissão. Lá no Vaticano tem um mistério, fidei, que eles usam em latim ainda. É a ciência. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguns padres rezando o terço bizantino, eles falam lá, vamos ao próximo mistério, segundo mistério, terceiro mistério. Está aí a revelação, precisa mais? Não precisa, é um mistério escrito na testa da mulher. Tá? A grande Babilônia. Bom, Babilônia é interessante. Se nós voltarmos lá em Babel, no tempo das Semíramis, né, de Tamuz, o que a gente vê? A gente vê Semíramis com o Tamuz no colo, né, que foi transformado no que a gente conhece na figura da Aparecida, né, para nós aqui no Brasil é Aparecida, com um menino Jesus. Jesus não é menino, Jesus é homem. Aquela figura ali, na verdade, é só uma coisa que eles emprestaram da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, e foi sendo transferido e chegou a imagem, para não dar aquele baque, né, no povo. Manteve-se a mesma diretriz de pensamento, quer dizer, uma mulher com uma criança no colo, para manter da Babilônia Antiga. E na Babilônia Antiga também nós tínhamos a adoração a Dagon, o deus Dagon. E os sacerdotes da Babilônia usavam na cabeça, até muito interessante, que até isso eles mantiveram, na cabeça aquele chapéu que imita um peixe com a boca para cima, que eles utilizam lá. Aquilo lá é chamado mitra de Dagon, aquele chapéu, e eles chamam de mitra papal. É o mesmo nome. E era usado no culto de adoração a Deus Dagon na Babilônia, nos cultos da Babilônia Antiga. Que eles estão repetindo agora. É uma cópia da Babilônia. E a Babel antiga foi o que aconteceu na Torre de Babel? O Nimrod construiu uma torre para tentar alcançar os céus, né? Tentar chegar a Deus num sentido figurado assim. E o que aconteceu? Deus confundiu todo mundo ali e acabou aquela festa ali na hora, né? Então Babilônia significa confusão, é deturpação da verdade, deturpação da palavra, é isso que acontece ali dentro. Eles deturpam tudo, eles mudam tudo, as próprias leis, eles mudam os tempos e a lei. Daniel falou que a Babilônia mudaria os tempos e a lei. Mudaria tudo. Eles transformariam a lei, botariam a lei de acordo com o que eles quisessem. Então aqui se cumpre isso. Então quer dizer que a
antiga Babilônia, na época de Nimrod, na época das Semíramis, onde existia uma só língua, onde Deus confundiu todo aquele império, né? Na verdade, nunca deixou de existir, nunca acabou. Eu acredito, porque foi se transferindo de império para império até chegar hoje no Império de Roma. É isso, irmão Fernando, que eu entendi? É basicamente isso que aconteceu. A imagem das Semíramis e do Tamuz da Babilônia Antiga, lembrando o detalhe que a Babilônia que nós estamos falando não é a Babilônia Império profetizada por Daniel, do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor emprestou o nome para o Império, mas essa cidade de Babel foi antes, né? A cidade onde foi construída a Torre de Babel. Ela foi transferindo essa imagem das Semíramis e do Tamuz por todos os impérios, né? Nós temos na Grécia lá a Afrodite, nós temos na Medo-Pérsia a Rainha do Céu, inclusive os israelitas também começaram a adorá-la, fazer bolos e libações, isso está escrito no Velho Testamento, né? E nós temos na Roma a deusa Cibele, a deusa Diana, em várias imagens e tudo mais, né? Fazendo alusão a isso aí. Inclusive onde está o Vaticano hoje, existia ali um templo de adoração à deusa Cibele, né? Mas, então isso, na verdade, essa questão de chamar esse poder de Babilônia, nada mais é do que só confirmar o que já vem existindo desde o começo da história do homem, né? Que é a confusão. A religião ela veio para confundir, ela não veio para trazer a verdade. Ela veio para confundir as pessoas. Deus não é religião, Deus é verdade e libertação. Tá? Então, daí se explica a questão de chamá-la de grande Babilônia. Ele chamou de grande, que ela seria a maior de todas as Babilônias, das fases que a Babilônia teve no passado. Mais ou menos é esse o conceito. E o versículo continua ainda dizendo que esta Babilônia, tá, ela é a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mãe. Interessante a gente reparar que o próprio catolicismo romano, a Igreja de Roma, ela adota para si o título de Igreja-mãe. Nós somos a Igreja-mãe. Existe um coro dentro do Vaticano, que é o coro da Mater Ecclesia, que significa Igreja-mãe em latim. Então você vê que eles não negam o título, eles admitem que são a mãe por si só. E se a gente analisar profundamente, nós vemos aqui que a Igreja de Roma ela inventou o conceito do templocentrismo, ou seja, que o templo é a casa de Deus. Eles dizem que a igreja ali, o templo, que eles chamam de igreja, que não é igreja, é templo, é a casa de Deus. Isso surgiu com o advento do poder romano. Então, da segunda fase da besta, né, que a primeira fase foi o dragão, a segunda a besta. Então, por que eles seriam mãe das prostituições? Tem Bíblias que está escrito mãe das meretrizes ou mãe das prostitutas. Bom, se a gente analisar, sabendo que o templocentrismo não é a instituição de Jesus para o homem, que é o conceito de templo, casa de Deus, não é a instituição de Deus para o homem, e vendo por esse lado, a gente analisa que eles inventaram o conceito. Se eles inventaram o conceito, eles têm as filhas. Então, eles vão ter, a Igreja de Roma vai ter filhas que copiam esse conceito. E o que é isso? São todas as denominações que nós temos hoje, que constroem igrejas, colocam lá os bancos, fazem o altar, imitando o altar da antiga aliança judaica, que eles começaram a ideia, e todos imitam isso. Estão fazendo. Então, todas, eu não descarto nenhuma, todas as denominações, mesmo até às vezes que esteja lá dentro falando a verdade dentro do templo, tá? Isso vai ter gente que vai ir contra mim, tenho certeza, mas tudo bem. Vamos dizer que você tem um templo construído, você está pregando somente a verdade lá dentro. Mesmo assim, você está indo contra a palavra, porque a palavra não diz que templo é o lugar para você se congregar. Você tem que ir pregar o evangelho às pessoas na rua, nas casas e tal. Porque nós somos o templo. Eu repito mais uma vez, nós somos o templo. Então, o templocentrismo inventado pela Igreja de Roma está sendo copiado por vários outros líderes que estão criando templos e mais templos e mais templos. Então, essas são as filhas da meretriz. Então, a gente olhando por esse lado, a gente percebe que Babilônia não é somente a Igreja de Roma, é todo esse conjunto de ideias, né, de denominações. É a Igreja de Roma como mãe e todas as suas filhas. Tá? Isso que a gente percebe, tá? Porque muitas, inclusive, estão ensinando heresias e tudo mais ao povo, né? Absurdos, né? Apostasia. Apostasia, né? É a apostasia profetizada, né?
que viria antes da vinda de Jesus, né? Antes também do surgimento do iníquo e tudo mais, teria uma grande apostasia. Então isso já está se cumprido, na verdade, né? Vamos continuar. Então eu acho que ficou entendido esse conceito, né, da mãe das meretrizes, né? E das abominações da terra, né? Vi que a mulher, olha só interessante essa passagem, vi que a mulher estava embriagada, ou seja, bêbada, né, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vamos analisar essa passagem? É muito importante analisar isso aqui. Poxa, quando a gente vê a besta no capítulo 13 do Apocalipse, aqui atrás, ela foi dado poder para perseguir e matar os santos, como está dito aqui. Eu até vou ler novamente, que é importante a gente reler isso aqui, ó. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, sobre toda a língua e sobre toda a nação. Aqui ele estava matando. Não é verdade? Estava perseguindo e matando os santos. Mas no 17 ela só está bêbada. Ela acabou a matança e está embriagada com aquele sangue. Ela não está matando mais ninguém, ela só está embriagada. Veja como Deus é tremendo, né, na sua revelação. Então essa fase ela não estaria matando, mas ela estava toda banhada com aquele sangue dos santos, né? Que nós sabemos quem são esses santos. São a igreja primitiva, aquela igreja antiga, os verdadeiros cristãos que queriam seguir realmente a sã doutrina de Cristo e tudo mais. Esse é o sangue com o qual ela está embriagada. Então aqui ela não estaria matando, ela só está embriagada. Interessante a gente perceber. Então já passou aquela fase da matança, tá? Bom, eu expliquei tudo isso aqui. Nós vamos analisar, então, já temos as provas de que a Roma, no caso, é a besta. É a mulher, né? Nós vamos analisar agora a mulher montada na besta. Quem é essa mulher montada na besta? É interessante que no capítulo 13, a besta aparece sem a mulher. É somente a besta, que é o poder. O Daniel disse que é um animal, quando você vê um animal em profecia, besta é um animal estranho, você não sabe dizer, é uma besta. Animal esquisito, né? Então, besta é reino. Então, vamos lá. Então, besta é um reino. E a mulher montada na besta, o que é isso? No 13 ela não aparece, porque realmente nesta fase de 1260 anos ali e tudo mais, não existia uma cidade do qual a besta era dona ou tinha poder. O poder era dividido, não era um poder centralizado. Só que Deus profetiza que na nossa fase da história surgiria uma mulher que, segundo a revelação do anjo no final do capítulo 17, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E como a gente vê em Efésios 5:25, a mulher também é um símbolo de uma igreja. Então seria uma cidade religiosa, uma cidade igreja infiel. Isso se cumpriu já na cidade do Vaticano. Realmente, hoje eles têm um quartel-general que é conhecido como a cidade do Vaticano. Inclusive é um país dentro de Roma, da cidade de Roma. Onde ninguém tem... Bom, eu acho que está revelada a identidade da mulher. Cidade, Estado do Vaticano. Esse é o nome oficial do Vaticano, como a gente conhece comumente falando, né? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha, é muito importante essa passagem. Aqui não tem mais simbologia. Acabou. O anjo vai revelar. Interessante a gente gravar bem esse ponto. O anjo está revelando a profecia. Ele não está mais usando símbolo. Acabou a simbologia. Tá? Fique bem gravado isso nas suas mentes. Vamos continuar a leitura. Eu te direi o mistério. Ele está revelando. Tá? A besta que viste era e já não é. E há de subir do abismo. Subirá do abismo. Ou seja, realmente a besta ela era perseguidora. Matava pra caramba. Perseguia todo mundo. Que não seguisse as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus ensinamentos, que não seguisse o que mandava lá o líder, que é o Papa e tudo mais. Só que no tempo da mulher, ela não estava matando mais ninguém, ela não era mais. Ela não era mais assassina, como ela foi no passado. Só que a profecia revela aqui que ela vai voltar a subir do abismo, vai subir do inferno. Abismo é um símbolo de inferno e sepultura. Abismo confira na Bíblia. Romanos, capítulo 10, versículo 7, ali revela que um abismo é um símbolo de sepultura. E Isaías, capítulo 14, versículo 15, revela que abismo é um símbolo também de inferno. Então ela vai voltar a subir do inferno essa besta.
fazer o que fazia no passado. Aquela matança, aquele sangue dos santos. Ela vai voltar a fazer. Mas vamos estudar, continuar estudando, que a gente vai entrar mais aprofundadamente nesse detalhe.